Fala galera do nono, vamos agora para a nossa videoaula sobre a Era Vargas e nas últimas videoaulas nós trabalhamos sobre a matéria, sobre o conteúdo desse capítulo, né? E hoje, como eu falei com vocês, nós vamos trabalhar apenas os exercícios. Meu celular tocou, tirei aqui o som. E hoje vamos trabalhar apenas os exercícios desse capítulo, tá bom? Só um detalhe, esse gabarito que eu estou colocando aqui é o gabarito do livro que a gente trabalha. Nem sempre eu uso o gabarito do livro, eu prefiro fazer as minhas respostas. Mas como a gente já tem a videoaula, a gente já tem a aula do Zoom, eu coloquei essas respostas daqui do livro mesmo e durante a minha explicação vocês podem ir modificando, podem ir adaptando e colocando do jeito de vocês, tá? A gente faz dessa maneira, tá bom? Então vamos lá. Ai, tá gelado. Começamos na página 146. Na número 1, temos aí a questão. Comente o conflito que levou Getúlio Vargas ao poder. Ou seja, o que estava acontecendo nas eleições de 30, naquele ano de 1930, que acabou levando à Revolução, ou o golpe de Estado, né, de 1930, que, por sua vez, colocou Getúlio Vargas no poder, no governo provisório. Então vamos lá. Nós temos, durante a Primeira República inteira, a questão da República ela tentando se formar, ela tentando se consolidar, tentando ficar estável. E teremos os governos dos presidentes militares no início, mas depois do Floriano, né, em diante, teremos a República Oligárquica. E foi essa República Oligárquica que colocou as oligarquias no poder da política nacional. Nós tínhamos um presidente do Poder Executivo que não interferia, né, nos poderes regionais das oligarquias, e, em troca, essas oligarquias já apoiavam o Poder Executivo quando fosse necessário. Era aquela coisa da política dos governadores, né? E como que esse Poder Executivo, como que esse presidente chegava ao poder? Durante boa parte da República Oligárquica, esse presidente vai chegar ao poder por causa da política do café com leite. E quando que isso vai desandar? Quando que esse acordo entre Minas Gerais e São Paulo ele não vai dar mais certo? Quando nós tivemos o Washington Luiz, que havia sido candidato eleito e indicado pelo Estado de São Paulo, quando em 1930 o Washington Luiz já acaba indicando Júlio Prestes, um outro candidato paulista, e não se comprometendo a apoiar um candidato indicado por Minas Gerais. Dessa maneira, Minas Gerais ficou se sentindo traída e decidiu romper com a política do café com leite, além de se aliar com outras oligarquias do Rio Grande do Sul e da Paraíba, tá? E aí a política do café com leite se encerrou. Agora, isso não responde para a gente como Vargas já assumiu o poder. O que vai acontecer? Nessa aliança entre Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Paraíba, nasce um grupo político chamado Aliança Liberal. E nessa Aliança Liberal, naquele ano, Getúlio Vargas viria candidato à presidência e João Pessoa seria o candidato a vice. Tivemos a eleição em 30, Vargas perde a eleição, a Aliança Liberal contesta o resultado, dizendo que havia sido fraudado, que aquilo não estava certo, São Paulo mexeu nas urnas e por aí vai. Ou seja, basicamente acusando a eleição de ter sido manipulada, o que cansava de acontecer até então. Só que dessa vez Minas Gerais estava do outro lado, estava do lado dos perdedores. E por isso a Aliança contestou o resultado. Mas Júlio Prestes já havia ganhado a eleição. Só que João Pessoa, o candidato a vice, havia sido assassinado logo depois dessas eleições. E a Aliança Liberal ela vai acusar, o grupo paulista vai acusar essa oligarquia de que o assassinato de João Pessoa havia sido um assassinato manipulado por motivações políticas, o que não foi. Foi por razões pessoais, como a gente já falou. De todo caso, a Aliança Liberal, com sua campanha contra o resultado das eleições, contra o governo de Washington Luiz, e contrária que Júlio Prestes assumisse o poder, ela acaba se mobilizando, acaba adquirindo o apoio de militares importantes
E as tropas desses militares já acabam dando um golpe de Estado, por vezes chamado de revolução, já falamos sobre o problema disso, e tira Washington Luiz do poder, impede a candidatura de impede a posse de Júlio Prestes, e Getúlio Vargas, que havia sido derrotado, é escolhido por esses militares para assumir o poder provisoriamente. No dia 3 de novembro de 1930, Vargas é empossado. Tá bom? Esse a gente fecha número 1. Número 2. Espera aí. Vamos lá. 2, a 3, a 4 falam todas sobre o movimento constitucionalista de São Paulo, também chamado de Revolução. Tá? O que aconteceu? São Paulo, quando perde o seu poder político, já que Washington Luiz sai e Júlio Prestes não assume, São Paulo passa a ser totalmente oposição ao governo Vargas. E como essa oposição ela vai se manifestar na sociedade paulista? Moto passando. Através de movimentos de protestos que reivindicavam uma nova Constituição, já que Vargas, ao assumir o poder no governo provisório, uma das suas primeiras medidas é anular a Constituição de 1889 e passa a governar por decreto-lei. Ou seja, a vontade de Vargas estaria valendo, né? Seus decretos. E aí o que vai acontecer? Esses paulistas eles passam a protestar com a eleição, com a convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte, ou seja, uma Assembleia para que essas pessoas votassem uma Constituição nova, democrática, que eles reivindicavam novas eleições, já que para eles Vargas já assumiu através de um golpe de Estado e não deveria estar governando. Fora que, apesar dele ter assumido em 30, era um governo provisório e que não parecia ter prazo de validade. Então, passaram-se 2 anos desde que Vargas já assumiu, sem Constituição e sem fim do governo provisório. Então, eles queriam realmente que isso acontecesse. Fim do governo provisório, novas eleições e uma nova Constituição. Além de que Vargas, ainda no governo provisório, ele tira os governadores dos estados brasileiros, tirando o estado de Minas Gerais, e vai colocando tenentes interventores nesses estados. E o tenente interventor de São Paulo estava incomodando demais os paulistas. Então eram esses os objetivos principais do movimento paulista de 32. A 3. Por que esse movimento ele está relacionado à sigla MMDC? Porque durante aquele ano de 32, durante esses protestos que aconteceram contra o governo Vargas, num deles teremos já a morte de 4 estudantes de direito, né? Cujos sobrenomes eram Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo. Então, a morte desses 4 estudantes acaba levando o nome, acaba dando origem ao nome MMDC, tá bom? Que vai compor esse movimento constitucionalista de São Paulo, em busca de novas eleições, de tudo isso que a gente já falou no número 2, tá? E a número 4. A gente está falando agora sobre a Constituição de 34, a Constituição que Vargas cria, principalmente por causa da pressão que o governo sofria, já que não havia sido criada uma Constituição até então. Então, quando esse movimento de 32 ele se encerra, Vargas ele se compromete, ele convoca uma Assembleia Nacional Constituinte, e essa Assembleia vota uma Constituição em 34 e coloca em prática. E temos aí alguns pontos dessa Constituição. Vamos lá. Primeiro ponto, organização política. O Brasil permanece com o que já era dito na Constituição de 1889, de um país federalista, com regime presidencialista, separação dos poderes. E isso tudo significa uma coisa, que os estados brasileiros possuem sua própria autonomia. Não é uma autonomia absoluta, eles têm que respeitar o governo federal. Mas os governadores dos estados eles têm autonomia para governar, sem necessitar do governo federal toda hora lá se fazendo presente. Tá? Letra B. Legislação trabalhista. E aí a gente já considera
Vargas moldando a sua imagem, né, de pai dos pobres, que vai ser consolidada principalmente no Estado Novo. Por quê? Porque através da Constituição nós teremos redução da jornada de trabalho para 8 horas, teremos férias remuneradas, teremos descanso semanal, ou seja, teremos vários direitos trabalhistas. Essa palavra está certa, rescisória é assim? O livro vem cheio de errinhos, gente. E temos também a isonomia salarial, ou seja, salários iguais para homens e mulheres, sem diferença de salário, né? Ou seja, vários direitos trabalhistas vão sendo criados e durante o governo Vargas, até mesmo na ditadura, eles vão ser intensificados, vão ser desenvolvidos cada vez mais. Tudo isso para o Vargas, né, manter a sua imagem de pai dos pobres, manter o seu grande apoio popular que ele vem construindo desde a Revolução de 30. Letra C, economia. Nós falamos que o governo Vargas ele passa a investir muito na industrialização do país. Então, nesse momento, é o primeiro momento que a gente pode dizer, basicamente, que o Brasil ele se preocupa, enquanto país republicano, é claro, em industrializar e modernizar o país. Na Primeira República, tivemos momentos que o Brasil tentou industrialização, mas que não foi levado à frente, ainda era uma indústria muito fraca. E apenas no governo Vargas, apenas na era Vargas, essa indústria ela vai começar a se consolidar, começa a se estabilizar no país, tá? Uma indústria nacional. E a reforma educacional? Temos incentivo na educação de ciclo básico, no ensino superior, com essas faculdades aí, bem voltados para o plano de industrialização do país, mas também voltados para a construção da imagem pública do Vargas. Como a gente viu no Estado Novo, o governo ele vai ficar famoso por inferir, né, por introduzir ideologia do governo, a ideologia do Estado de Vargas, do trabalhismo, da ideia do cidadão trabalhador, dentro da escola, em que crianças vão receber cartilhas educativas com a imagem do presidente, né, e tudo mais. Eu falei de forma mais geral aqui, porque isso que o livro colocou para a gente aqui não serve muito para a gente. Então é melhor a gente pegar nesse momento o que significa isso tudo que está acontecendo, em vez de a gente pontuar, como ele fez aqui. Mas é importante também, tá? Dito isso, vamos para a página 153 até 155. A número 1, ela está falando de algo que a gente já falou na videoaula, que as relações de trabalho do governo Vargas se inspiravam no corporativismo fascista, ou seja, o Estado, o governo, ele está interferindo diretamente na organização dos sindicatos. É o governo que vai mediar a relação entre sindicatos e patrões, tá? Quando, na verdade, o sindicato ele deveria ser uma instituição autônoma. Ele deveria se preocupar apenas com a posição dos trabalhadores, tá? A posição dos trabalhadores que o sindicato representa. Então, o sindicato professor tem que cuidar tem que se preocupar com os professores e por aí vai, tá? E aí o governo Vargas ele se coloca como agente, como mediador dessa situação. Então ele controla os sindicatos, ele controla as relações de trabalho entre patrões e empregados, desde o momento que o Vargas cria leis trabalhistas até o momento em que ele interfere nos sindicatos também. Nesse sentido, responda a letra A. Como se deu a criação do Ministério do Trabalho? O Ministério do Trabalho é um ministério criado pelo governo justamente para controlar essas relações de trabalho, tá? E mediar as situações entre patrões e trabalhadores, da maneira que o governo fosse beneficiado, os trabalhadores não entrassem em greve e os patrões também ficassem satisfeitos com a mediação do governo. Letra B. Quais foram os principais pontos da CLT, a consolidação das leis trabalhistas, das leis de trabalho, que existem até hoje, né? São aquelas leis, são aquelas diretrizes, né? Regulamentação da jornada de trabalho, criação do salário mínimo, isonomia salarial e por aí vai, que a gente já falou aqui na legislação trabalhista na questão anterior. Número 2.
temos aqui dois grupos políticos, né? Rapidinho, gente. Vamos lá. Temos aqui dois grupos políticos que eu falei na videoaula com vocês, a ANL e a AIB, tá? No textozinho da questão está falando que esses grupos visavam chegar ao poder e derrubá-lo. No caso da ANL, tudo bem, era o grupo mais voltado para as pautas de esquerda, social-democrata, por assim dizer. A AIB não tanto, porque, como a gente falou, a ação integralista brasileira ela vai apoiar o governo Vargas, porque ele representava o governo que eles estavam alinhados. Um governo centralizador, um governo inspirado pelo fascismo italiano e alemão, entre outras coisas. A ação integralista brasileira ela só muda quando ela percebe que no Estado Novo de Vargas a ação integralista brasileira não tem espaço, porque não existem mais partidos políticos, não existe mais. E Vargas ele não concede a membros da AIB posições políticas de destaque que eles já achavam que iam conseguir. E aí eles tentam revidar. Tanto a ANL quanto a AIB fazem movimentos para derrubar o presidente. A diferença é que a AIB vai fazer depois, quando ela percebe que ela não vai ter mais espaço no governo. Até então ela apoiava. No caso da ANL, temos já a intentona comunista e no caso da AIB, temos já a intentona integralista. Tá? A ANL, temos já aquelas pautas de esquerda que já conhecemos, dado ao dia a dia, né? Que críticas ao capitalismo, crítica ao imperialismo, defesa da reforma agrária, defendia a superação da luta de classes, mais ou menos o que tinha acontecido na Revolução Russa, né? Tanto que o Luiz Carlos Prestes, nesse momento, ele já está relacionado ao Partido Comunista Brasileiro, tá bom? Ele já é uma outra fase da história dele. Existem entrevistas do Prestes no YouTube, entrevistas dos anos 80, inclusive. Vale a pena vocês assistirem. É bem interessante como você vê como um político tão antigo que eu digo, do início do século passado, ele aborda as pautas políticas, como é o discurso dele. É bem interessante, é muito diferente de hoje em dia. E a AIB era a organização fascista, né, e ultradireitista, né? Lembrando que os fascismos são regimes de extrema-direita, são ideologias de extrema-direita, tá? Da mesma maneira que o stalinismo foi de extrema-esquerda, tá bom? Temos aqui a descrição, que a gente já falou na nossa videoaula, camisas verdes. A expressão tupi, Anauê, que é aquela que eu estava falando com vocês, né, da saudação dele, né? Que tinha o Heil Hitler, né? E no caso da AIB era esse Anauê, né? E defendem as pautas fascistas também, como as críticas tanto ao capitalismo, ao liberalismo, ao imperialismo, como também ao comunismo, ao socialismo, que não está aqui, mas também tem, tá bom? Número 3. Perto do fim de seu governo, Getúlio Vargas já almejava continuar presidente do Brasil. A solução foi dar um golpe de Estado. Como se deu esse processo? Então, de acordo com a Constituição de 34, não poderia haver reeleição. Então, daria um ano de 38, Vargas sairia do poder. Só que, como a AIB ela estava próxima ao governo, e como a gente já tinha passado pelo fracasso da ANL, da intentona comunista, criava-se aquele medo, e o governo incentivava esse medo, de que os comunistas poderiam tomar o poder no Brasil e a coisa virar um caos e tudo mais. Ou seja, essa propaganda enganosa que já está presente no Brasil há algumas décadas, né? Eu digo enganosa porque não. Os comunistas naquele momento eles não tinham força militar, não tinham força de expressão para chegar e dar um golpe de Estado, visto que a intentona comunista do Luiz Carlos Prestes falhou. Se eles tivessem força, ela teria dado certo, né? Então vamos lá. Em todo caso,
esse medo do comunismo ele está sendo desenvolvido já na década de 30 e nos anos 40 e vai ser assim até a Guerra Fria, influenciado inclusive pelos americanos dos Estados Unidos, tá? E a AIB acaba, um general vinculado à AIB, né, um militar vinculado à AIB, acaba criando e divulgando um plano de um suposto ataque comunista ao Brasil. E o governo Vargas, sabendo que esse plano é forjado, acaba se utilizando desse plano, denominado de Plano Cohen, para justificar o golpe de Estado que Vargas acaba colocando em prática. Dessa maneira, Vargas, seu governo, fecha o Congresso Nacional, cancela a Constituição de 34, não chama novas eleições e declara estado de sítio, colocando-se no poder indefinidamente, até a situação se acertar. E aí inicia-se o seu governo ditatorial, o Estado Novo, tá bom? Aqui diz que ele consegue o apoio de integralistas e militares, claro, naquele momento. Uma vez que o Estado Novo entra, os integralistas viram que não ia funcionar do jeito que eles imaginavam. Muitos militares, com o passar do Estado Novo, vão se afastando do governo Vargas, muito mais no final do que no início, tá? Entre outras coisas. Número 4. Ué, essa aqui está com a letra maior. Deixa eu diminuir aqui. É 12, né? É. Número 4. Nossa, já está acabando. Tinha que ter mais exercício de Vargas nesse livro, hein? É um período muito importante da história. Esquisito. Vou dar uma... Meu Deus, eu tô muito ruim hoje. Vou dar uma... vou dar uma ali na matéria aí, quando a gente for fazer exercício. Vou ter uma preocupação maior. É isso. Então, número 4. Vargas decidiu organizar o Estado Novo baseado nas ideias fascistas usadas na Itália. Cite suas principais medidas, ou seja, medidas autoritárias que o governo Vargas desenvolve durante o Estado Novo. Temos já a criação do DIP, que vai censurar e criar boa propaganda para o governo, entre outras coisas. Departamento de Imprensa e Propaganda, né? Temos a ilegalidade dos partidos políticos, temos a centralização do poder nas suas mãos, temos a continuação de práticas de controle das massas, como a concessão de direitos trabalhistas, a interferência do governo nos sindicatos, né? Nas relações trabalhistas, e temos outras medidas que são colocadas aqui, né? Algumas que não têm relação com o fascismo, mas outras que têm, como as que eu falei agora. As que não têm, no caso, temos a criação da Companhia do Vale do Rio Doce, a CSN, que teve apoio americano, investimento americano, para que o Brasil entrasse na Segunda Guerra Mundial ao lado dos Estados Unidos, né? Entre outras coisas que estão aí. E número 5, o que foi o cremismo? O cremismo é aquele movimento político que nasce no final do Estado Novo, quando Vargas está sendo pressionado a abrir a ditadura de volta para a democracia, só que sua popularidade era tão imensa que esse movimento político surge dizendo que querem Vargas no poder, tá bom? Além disso, teremos a participação, inclusive, de antigos inimigos políticos de Vargas, como o Luiz Carlos Prestes, que entendiam que a ditadura de Vargas acabar com um novo golpe de Estado seria tão ruim quanto a quem iniciou, né? Então, entre outras situações também, entre outras coisas. Então, gente, basicamente é isso, tá? Aula que vem a gente vai começar a Segunda Guerra Mundial. Em vez de fazer 3 videoaulas, eu devo fazer 2 explicativa e uma de explicação e uma de exercício, tá? Para a semana que vem, eu estou gravando essa aula agora, terça-noite, eu devo colocar ela amanhã de manhã para vocês e coloco lá na pasta. Para a terça da semana que vem, vocês vão ter que fazer... Peraí, deixa eu lembrar agora o que a gente combinou. O capítulo que a gente fez hoje, né? Tá. Para terça da semana que vem, vocês têm que fazer o capítulo 4 no resumo, porque aí na outra semana, na revisão, e na outra semana a gente vai corrigir. Era isso, tá? E basicamente eu acho que é isso, só isso que eu tenho que falar com vocês, né? Não sei se tem que falar outra coisa. Deixa eu pegar no caderno aqui. Não.
Tá, basicamente é isso, galera. Quem não me enviou o trabalho ainda pode me enviar. Eu vou dar o prazo de até terça-feira da semana que vem para poder me enviar, valendo metade dos pontos, tá? A não ser que tenha alguma justificativa. Passou de terça da semana que vem, é zero, vai ficar com zero. E basicamente é isso, tá bom, galera? Vou indo nessa, tchau, tchau. Vamos fechar aqui.